Well, I wanna start this video showing my English now because I know the people there would say, do you really speak English? Or do you study English? And yes, I do. But I'm trying to learn every day and trying to practice more my speaking and listening. And I know I need to learn new words because my vocabulary is still small. But the first step I did it, and you. Let me show you to my way of studying English using the ChatGPT and Translate. And come through with me and welcome to my sub-channel em busca do inglês incomparável. Let's get it! Erros mais comuns estudar sozinho, né? Assim como vocês fizeram muito e eu fiz muito também, por isso clicaram nesse vídeo pesquisando como aprender inglês sozinho, foi o fato de ficar pesquisando um vídeo no YouTube de como aprender com vídeos de gramática. E eu cheguei na conclusão de muito tempo pesquisando assim e não tendo resultado nenhum. E inglês deve ser praticado e não estudado. Mas como assim? Pense assim comigo. É a seguinte analogia. Estudar teoria musical não te faz um bom músico como violonista, não te faz tocar violão. Mas se você pegar a prática para tocar o violão, você vai ser um bom músico. Ou seja, para você falar inglês, você tem que falar. Você tem que praticar a fala. Então, qual a melhor forma de estudar sozinho? Bom, para todas as formas você precisa ter uma base, né? E a base para essa forma de aprendizado são textos com áudios. Mas você deve se atentar à forma correta de aplicar o passo a passo, porque você precisa primeiro ouvir, depois você precisa traduzir, você vai falar e depois você vai repetir. Bom, então como estudar? Qual a melhor forma, a maneira correta de fazer isso sozinho? Você vai abrir o ChatGPT e você vai pedir para ele criar um texto iniciante do zero, certo? Em inglês. Se você tem um raso conhecimento, você vai pedir para ele criar um texto de inglês para iniciante com um raso conhecimento em inglês. Feito isso, o próximo passo você vai copiar aquele texto, vai jogar no Translate e tem a ferramenta de reproduzir o áudio. Clicando lá, você vai ouvir a voz do Google, que querendo ou não, por mais que seja um IA, é a pronúncia de um nativo. Então você vai fazer isso e você vai reproduzir o áudio acompanhando o texto, prestando atenção 5 vezes. Feito isso, você vai fazer o mesmo processo reproduzindo o áudio, porém sem acompanhar o texto, prestando atenção na fonética das palavras, mais 5 vezes. No final, o que você vai fazer? Você vai praticar a fala agora, que é a parte mais importante. Você vai tentar falar exatamente o que você ouviu acompanhando o texto. Então, nesse momento eu vou gravar a parte da prática da fala, né? Eu abri outra página aqui para eu poder mostrar a vocês o que está sendo dito, como vai sair na tela. E para auxiliar, eu estou com o texto aqui no celular, porque não tem como eu ver o texto para mim poder falar ao mesmo tempo, com uma página só. Então, quando você for fazer essa prática, se você tiver um computador e um celular junto, ou o que for necessário, tá? Vou fazer a parte da prática aqui. Hello, my name is Anna. I'm 20 years old. I live in a small house. I wake up at 7 o'clock in the morning. I brush my teeth and wash my face. Then I eat my breakfast. I like bread, eggs, and coffee. After breakfast, I go to work. I work in a store. I talk to many people. I help them buy things and like my job. Bom, você pode ver que tudo exatamente o que eu falei tá saindo aqui, tá? Você já ouviu esse áudio 10 vezes, então provavelmente você vai conseguir falar alguma palavra ou outra porque você já teve a pronúncia e já focou nessa parte do listening aqui, certo? Porque você reproduziu o áudio 10 vezes. Depois de você treinar a fala, treinar seu listening, ouvindo e falando, tentando aprender as palavras, você vai tentar reproduzir esse áudio com a sua fala no texto. Vai sair exatamente tudo que você está falando. Não se preocupe se não aparecer a pronúncia correta na tradução ou o que está sendo escrito, porque você deve se atentar que o Translate é um AI, então ela precisa de algo muito preciso para ser algo perfeito, uma palavra correta. Então, mesmo que apareça alguma palavra bem parecida, pode saber que algum nativo, alguém que está comunicando com você, vai compreender o que está sendo
dito. E no fim, quando você dominar completamente o texto, quando eu falo dominar, não é só falar sem errar a pronúncia, é quando você consegue memorizar ele de certa forma. Eu lembro até hoje, tem mais de 2 meses que eu peguei o meu primeiro texto, eu lembro exatamente como falar ele sem ouvir, sem acompanhar, sem nada. Então eu aprendi e eu dominei aquele texto. Tanto que as palavras que eu dominei daquele texto eu consigo usar hoje tranquilamente. Então, quando você dominar completamente esse texto que você pegar, você vai começar a criar frases pequenas. Por mais que seja 2, 3 ou até 4 linhas, já é um início para quem não consegue fazer nada. Então, você dominou o texto, tenta fazer um texto pequeno. Ah, não tenho tanto vocabulário, não tenho palavras o suficiente. Você pode usar o Translate para isso, para te ajudar, mas tenta sempre criar coisas com o seu conhecimento que você acabou de adquirir naquele texto. Bom, e como isso pode gerar resultados, né? Primeiro que, ao você reproduzir o áudio, você ouvir, você vai estar treinando seu listening e, consequentemente, vai ajudar na sua pronúncia. A forma de traduzir vai fazer com que você conheça cada palavra, você vai ter o significado dela, propriamente dito. A parte de falar é o mais importante, né? Porque, afinal, a gente está nesse vídeo aqui para isso, para poder falar. E a repetição no final que leva à perfeição. Então, quanto mais você repetir, mais você vai conseguir dominar e você vai conseguir botar em prática isso. Tudo que você fizer, quanto mais você faz, mais você domina e mais segurança você tem. Ah, mas e a gramática? O que muitos de vocês devem estar se perguntando. E a gramática. De certa forma, você já está aprendendo a gramática indiretamente, sem aquela coisa maçante de você pegar, ficar escrevendo de palavra em palavra, desenhando. Vou pegar um caderno aqui para mostrar. Aqui tem um caderno meu, que eu fiz algumas anotações de gramática, certo? E ajudou bastante, porém eu já tinha um raso conhecimento, então não é necessário para quem está começando do zero. Tem isso sim, ajuda muito, mas isso não me fez falar. Isso não vai fazer ninguém falar. Então, você já está aprendendo a gramática de forma indireta, porque você já está acompanhando o texto junto com o áudio. A partir do momento que você está acompanhando o áudio, você já está vendo as conjugações dos verbos, você já está vendo a estrutura das frases, como começa quando se tem uma pergunta. Então, a gramática você já está aprendendo de forma indireta, não se preocupe com isso. Ou então, a gramática ela vai te ajudar sim, porém, ela vai te ajudar somente a você saber escrever, se comunicar virtualmente, né? Mas na hora de falar, como é a maioria da população que sabe um pouco de inglês, tem essa trava na hora de falar. Eu sou assim e por isso que eu criei esse canal para mostrar o meu aprendizado, minha evolução. E alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar nos comentários, eu vou deixar um Instagram específico para isso também. Aí vamos crescer, vamos se unir, vamos fazer o inglês chegar em um nível aqui no Brasil que precisa, porque 1% da população sabe inglês. E inglês abre portas, então se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e me siga no Instagram.